Serviço Divino de Palavra, domingo, 2 de maio de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 22 e 23, 22 até o 24, que diz: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até aqui. Obrigado. Sejam bem-vindos, amados irmãos e queridas irmãs, para esta hora do serviço divino. Amados, agora há pouco falava com um amado evangelista na sacristia que é o primeiro domingo de maio, e é um mês também onde temos muitas festas espiritual, ascensão de Jesus, né? E esse primeiro serviço divino, qual é a palavra de hoje, traz muita força e uma visão maravilhosa para nós, os filhos de Deus. E visão maravilhosa e a expectativa, né? Traz, cada serviço divino tenta renovar a todos nós, a nossa alma, a nossa esperança. E é a tarefa de cada serviço divino, é o propósito de cada serviço divino. Mas tem alguns que direcionam mais, com mais ênfase, com mais força. De vez em quando a gente termina o serviço divino e eu acredito que acontece com todos nós, os filhos de Deus, que algumas vezes termina o serviço divino e nós pensamos, puxa vida, parece que falou comigo, essa palavra penetrou no meu coração, até dá a impressão que o cargo do altar sabia dos meus problemas. Eu acredito que muitos de nós já têm passado por isso. E a palavra de hoje vai promover isso, amados irmãos, porque o título da palavra fala que pregamos a Cristo crucificado como sendo força e sabedoria, né? Que é o versículo 23 desse capítulo 1 de Coríntios. Porque nós lemos o 22, o 23 e o 24, é o capítulo 23. E aqui fala da força e sabedoria. E Corinto, amados irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade rica na Grécia, e ali havia a igreja, havia lá os irmãos, e o apóstolo Paulo diz aqui que ele ficou sabendo por uma família, que era um dos filhos de Deus, que naquele lugar havia uma contenda, havia ali uma contenda, havia uma desavença dentre eles lá, e o apóstolo Paulo pôde ir até ali e escreveu, né, o que está escrito no nosso texto. E eles estavam numa situação, porque a cidade passava por uma dificuldade financeira, o comércio. Os irmãos depois podem ler esse capítulo 1 de Coríntios, lá explica direitinho. Então, quando eu li essa parte na Sagrada Escritura, dá para a gente imaginar, porque parece que nós estamos vivendo uma situação parecida nos dias de hoje, né? Onde as pessoas estão se preocupando com as coisas que estão ao redor, e claro, isso é automático, e dá a impressão que são coisas parecidas, e eles estavam com desavença entre si, e chama muito a atenção, amados irmãos, a palavra de hoje, porque nós temos que olhar em nosso meio, entre nós, porque nós
Em muitas das orações, amados irmãos, principalmente do altar, na sacristia, agora há pouco, na oração junto com o evangelista, a gente pede a Deus: Senhor, dai-me sabedoria divina, dai-me união com o Espírito Santo para que Ele possa ativar. Porque o ser humano que sobe no altar, porque nós temos o lado humano, mas o que teria para a edificação da nossa fé, da nossa alma, amados irmãos? Como ser humano, talvez iríamos subir aqui e iríamos passar alguma experiência humana, material, ou algum ensinamento humano e material. Mas aqui nós viemos para buscar essa sabedoria, o qual o apóstolo Paulo fala que os gregos, né, eles começam dizendo, porque os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Eles queriam, eles discutiam ali com Paulo, porque quando Paulo falava para ele da crucificação e da morte e crucificação de Jesus Cristo, eles queriam pedir a Paulo um sinal, de que teria que ter um sinal para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem crer. Né? Então, e com isso, amados irmãos, a discussão e o poder salvífico, porque eles não se conformavam, eles não conseguiam entender, mas como que alguém vem para salvar a humanidade e morre de uma forma vergonhosa, né? Tivemos um serviço divino há pouco tempo que falava que Jesus teve que sair da sua cidade e atravessar para ser crucificado em outro lugar, porque era para o povo, né, ver que ele era como se fosse uma humilhação, uma vergonha. E os judeus ali cobravam isso do apóstolo Paulo, mas como? Eles não entendiam. E ficavam questionando, amados irmãos, pedindo o sinal. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 38, aqui fala: então alguns escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Eles, os escribas, os fariseus, queriam isso, já questionando a Jesus, o próprio Jesus Cristo. Aqui é Paulo falando no nosso texto, mas lá questionaram a Jesus. Eles queriam que Jesus mostrasse para ele algum sinal, e Jesus na hora os repreendeu e recusou fazer o pedido deles, porque como alguém impõe aquilo que é de Deus? Porque Jesus era Deus na carne, então Jesus jamais. E Jesus repreendeu ele de uma forma, falou: mas vocês já tiveram um sinal. E foi Jonas, né? Que o Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Então eles acreditaram naquilo que era o passado, que estava escrito, e acreditaram. Mas exigiam um sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus pôde recusar de fazer esse sinal. Mesmo porque o Jesus já tinha feito os milagres e mais outras coisas, mas eles não se contentavam com isso, amados irmãos. Assim, se esquece, queridos irmãos, eles se esqueceram do verdadeiro sinais. E o que tem a ver isso para nós nos dias de hoje, amados irmãos? Porque aqui o serviço divino é dividido em 3 partes, e esse o primeiro fala pedir o pedido por sinais. E quantas vezes, o que tem a ver isso para nós, amados irmãos? Porque os escribas, os fariseus, esqueceram dos sinais de Deus. Então trazemos isso para nós hoje, amados irmãos. Como que está isso também na nossa vida de fé, como filhos de Deus? Esquecemos. Alguém poderia pensar: puxa, mas eu tenho ouvido do altar, do apóstolo, do servo que ativa, e palavras, mas ele, talvez, alguém pode pensar, mas ele não sabe do tamanho do problema que eu tenho. Certamente não, amados. Porque todos nós, como filhos de Deus, passamos pelos altos e baixos da vida,
e se entristecemos logo quando estamos lá para baixo, mas daqui a pouco Deus abençoa, ajuda, que muda a situação, e é assim. E por pior que seja a nossa situação, amados irmãos, talvez, por pior que seja a nossa situação que estamos passando, nós não podemos esquecer da maravilha de Deus. E se alguém poderia pensar, o que eu tenho diante de tanta situação? Primeiro ponto, queridos irmãos, é pensar que Deus nos escolheu para sermos os teus filhos, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição humana, né? Porque somos falhos, somos pecadores, e o amado Deus nos escolheu. Quem consegue entender isso? Isso é um mistério que está na mão de Deus. Por quê, né? Muitas vezes perguntamos, por que Deus me escolheu? É um mistério, mas é algo maravilhoso, queridos irmãos. Então, o que nós não podemos esquecer aqui, que fala aqui no livro, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, fala, mas os frutos, nós não podemos esquecer dos frutos que nós adquirimos quando fomos chamados a ser filhos de Deus, quando fomos batizados com água e Espírito. Amados, isso não foi qualquer coisa, foi algo maravilhoso que aconteceu com cada um de nós. Porque nesse momento foi colocado em nós a condição destes frutos. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o sinal, amados irmãos, que para os gregos e lá para os judeus era loucura para os fariseus. Eles não conseguiam entender isso, eles queriam ver algo, eles queriam vivenciar algo que eles pudessem poupar, material, físico. E Jesus não iria mais fazer isso. E hoje, queridos irmãos, a segunda parte do serviço divino fala do pedido por sabedoria. Eles continuavam não entendendo, né? Primeiro o Paulo falou com os fariseus, falou lá com os judeus, depois veio os gregos, e ele não conseguia entender aquela execução vergonhosa que Jesus teria que passar, e eles não entendiam que aquilo era algo de salvação. Não conseguiriam entender, mas como que alguém fala de salvação e morre? E Paulo, novamente, para eles dá a explicação, que muitas vezes serve para também nós, amadas almas, nos dias de hoje. Porque o serviço divino tem como título, pregamos o sacrifício, né? Pegamos a base de cada serviço divino, amados irmãos, é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, amados irmãos, a palavra de hoje fala de que nós lembramos deste ponto quando somos chamados a participar da Santa Ceia. Neste momento nós pregamos, nós adquirimos todo o mérito e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia que nós tomamos. Então Paulo explicava para eles, amados irmãos, que era necessário a fé. Que eles imaginavam, poderiam pensar que aquilo era um ato fisiológico, um acidente, a morte de Jesus, que talvez poderia, por algum motivo, ser evitado. Mas eles não conseguiriam entender que aquilo era para se cumprir tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que era indicado por Deus. E aí precisava da fé. Amados irmãos, muitas vezes isso pode também acontecer com todos nós, porque trazemos tudo isso para nós nos dias de hoje. Eu não sei se já aconteceu, pode ser que sim, com um irmão, uma irmã, já aconteceu comigo,
já devo ter dito isso em algum serviço divino. E quando convidamos alguém para vir na igreja e a gente ouve, mas lá faz milagre, o que acontece? E isso, claro, para nós, uma pergunta dessa é o motivo de nós testemunhar o sacrifício e a morte de Jesus. Porque a morte, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi instaurada, queridos irmãos, a fé. O próprio discípulo de Jesus, o Tomé, ele pediu um sinal para Jesus Cristo, né? Mostra o escuro da tua mão. E Jesus repreendeu ele, dizendo: Tomé, bendito aquele que crê sem ver. Então eu tenho que fazer algo, a igreja teria que fazer algo extraordinário para que alguém pudesse crer. E se fosse o caso, amados irmãos, Deus ia dar essa potestade ao ministério de apóstolo e seus colaboradores, o poder de fazer um ou outro milagre ou uma outra coisa. Não que nós não vivemos isso dentro da igreja, como por exemplo o festejo da Santa Ceia. Isso é um milagre. Então, amados irmãos, o Paulo pôde deixar bem claro para eles que precisava da fé. E hoje também para nós, amados, quando nós estamos ali de cabisbaixa com a situação, com os nossos problemas, ou até pensar ou alguém dizer, mas tem uma pergunta aqui que fala, mas Deus não está convosco? Querendo dar a entender de que porque nós vamos numa igreja, porque nós temos uma vida de fieldade a Deus, não deveríamos estar passando ou isso ou aquilo. E às vezes nós já estamos com essa situação e ainda acabamos ouvindo de alguém isso. E a intenção disso é colocar ainda nós mais lá para baixo. E pelo contrário, amados irmãos, porque a fé pode mudar todas as coisas. Tem muitas situações, amados irmãos, na nossa vida, temos aprendido isso ao longo do tempo. A palavra de hoje nos faz ter este sinal. Nós temos esse sinal, queridos irmãos do amado Deus, hoje. Nós temos essa sabedoria, a sabedoria de caminhar no verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sabedoria, queridos irmãos. Cada palavra vivida no serviço divino, cada vez que cada um de nós, os servos, se prepara e lemos, se preparamos em cima do pensamento guia que nós recebemos mensalmente, e não há outra forma, outra maneira de não pensar que aquilo foi guiado e orientado pelo Espírito Santo. Então nós temos essa sabedoria e é algo maravilhoso, né? E ainda podemos pedir mais a Deus, porque o Senhor Jesus dá um conselho lá. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Ele deixa bem claro. E quando estamos em alguma situação difícil na nossa vida, amados irmãos, Pai, me dê sabedoria. Me ajude a tomar essa ou aquela decisão na minha vida, que não me prejudique a minha fé, o meu caminhar como filho de Deus, porque eu estou querendo ir para a glória junto com os irmãos. E queridos, é a nossa tarefa de confessarmos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao confessar a morte e a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, isso é força e poder de Deus e sabedoria. Força, poder de Deus e sabedoria divina, que por graça nós, como filhos de Deus, já temos em nossas mãos. Então, amados irmãos, queremos, como iniciou o serviço divino, quando também estiver no momento desta contenda, o qual o apóstolo Paulo teve que se direcionar lá para a cidade de Corinto, para apaziguar as situações, pensamos nisso, amados, porque o nosso inimigo, ele quer
Ele quer causar. Essa desavença não vem de Deus, vem do outro lado. E isso muitas vezes está na nossa família, a família dos filhos de Deus na igreja, no nosso meio, e nós temos que lembrar nos frutos lá que foi lido lá em Gálatas 5, 22. Mansidão, paz, longanimidade. Quando tiver tudo isso, não esquecendo que nós fazemos parte, cada um de nós faz parte da igreja, e temos que colocar estes frutos do Espírito Santo para que haja paz, mansidão, não a desavença, não as intrigas, o qual havia lá na igreja, na igreja primitiva, lá que o apóstolo Paulo foi lá mudar a situação, e graças a Deus mudou. Então, que todos nós, queridos irmãos, como pude dizer no início do serviço divino, um serviço divino de alerta, de ajuda, e de saber que não estamos sozinhos caminhando numa outra situação que cada um dos irmãos estão passando, seja a circunstância das necessidades humanas. Nós temos uma saída, e uma saída maravilhosa, amados irmãos, é a oração. E jamais colocar em dúvida da potestade de Deus nas nossas orações, porque Ele pode mudar todas as coisas num piscar de olho, porque tudo está na mão dele. Isso é sabedoria, queridos irmãos, as quais os gregos e os fariseus, os judeus pediam e não conseguiam entender. E por graça, pela palavra, nós entendemos. E por entender essa palavra, nós vamos caminhar, nós vamos chegar até a salvação das nossas almas. Amém.